gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde, além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E hoje, com uma raça mais do que especial, hoje nós vamos falar da raça Boxer, que no padrão diz que deve ter nervos firmes, ser seguro, tranquilo e equilibrado. E hoje, para falar dessa raça, aqui comigo nos estúdios da TV Cinec, a criadora Milena Anselmo, do canil de Vardã. Boa noite, Milena. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Martinelli. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui hoje e vamos bater um papo bem legal sobre essa raça que é apaixonante. Maravilha. E também aqui, veja só, ela que é a queridinha aí dos handlers, eu recebi várias mensagens de criadores também, né? Na categoria Handler Júnior. Sofia Greco, é isso mesmo? Boa noite, Sofia. Boa noite, Martinelli. Boa noite, pessoal. É um prazer também estar aqui, né, hoje. E eu vim falar sobre minha raça querida. Com certeza, obrigado por ter vindo, tá ok? E ele, que está comigo aqui há longos anos, meu amigo, o médico veterinário e juiz internacional, Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Mauro. Boa noite, Martinelli. Falar de uma raça muito especial para o meu coração, é uma raça muito querida, tem muita coisa boa para falar dessa raça, ao contrário do que muito eu escuto falar na classe veterinária. É uma raça muito especial e criada seriamente, é uma raça incrível em todos os aspectos. Maravilha. Doutor Mauro, vamos lá. Padrão é claro, logo lá no início ele descreve nervos firmes, né? Então, o interessante nessa raça, logo de cara, é perceber que trata-se de um cão de aparência quadrada, mas um cachorro de porte médio. Não existe boxer número 1, número 2, número 3, número 4. É um cachorro de porte médio. Um cachorro que, ao você olhar para ele, já percebe uma força física incomensurável. É um bicho que destaca pela forma física, pelos músculos que ele apresenta e pela aparência geral destacada por sua cabeça, que não pode ser uma cabeça exageradamente grande, mas é uma cabeça única entre todos os cães. Maravilha, nós vamos repetir, vamos falar isso aí já de novo, mas o que tem aí no histórico, né? Ele se origina de onde, o boxer, né? É uma raça. Teoricamente, os assírios já falavam de um cachorro, 4.000 a.C., já falavam de um cachorro que era similar ao que a gente hoje chama de boxer, né? Na verdade, esses cachorros mais fortes sempre permearam pela Europa, pela Inglaterra e mais adiante, Estados Unidos e Canadá. É uma raça que, como boxer, a gente começa a falar aí no final do século XIX, né? Onde você tem os cachorros que eram de mista utilidade. Eram cachorros que eram usados para caça, na verdade eles eram localizadores e fixadores da caça, e mais adiante eles foram selecionados para guarda. A coisa mais interessante é que nesse investimento de ter um cão de trabalho, a gente pode falar que se descobriu uma maravilha, porque o boxer é chamado de o cão babá. A gente vai falar bastante sobre o temperamento da raça, mas se descobriu que eles são ótimos cachorros de família. São excelentes cães para a família. Maravilha, está aí o histórico da raça boxer. Milena, no boxer, tá? O Mauro já deu um spoiler ali, mas na aparência geral, vamos falar um pouquinho o que a gente nota e como deve ser. E para isso, Sofia, vamos dar um espetáculo aqui para o Brasil e para o mundo?
Vamos. Você põe aqui em esteio, coisa que eu não ia conseguir, viu? Já passei vergonha em exposição, mas olha lá, gente. Sofia. Pode me pegar aqui, André, não tem problema. Ok. Maravilha. Pode falar, Milena. Então, Martinelli, a primeira característica do boxer que chama muito atenção logo de cara quando alguém olha ele é a cabeça, né? A proporção do focinho dele sempre deve ser 1:2, tá? A Sofia vai sinalizar pra gente isso. Deve se lembrar também que o boxer é um cão quadrado, tá? E orelhas sempre inseridas altas, né? Cauda também. E a mordida do boxer, né? Ele é um cão prognata. E a mandíbula dele deve ser muito forte e larga, né? Justamente por quê? Porque um cão, para segurar um animal, derrubar um animal de caça, ele tem que ter muita força na mordida, né? Então, é por isso que o padrão fala de uma mandíbula larga e forte. Perfeito. Aí, linha superior, você já falou, né? A linha superior. Sim, a linha superior reta. Ok. Né? Às vezes tem alguns exemplares que a linha superior é um pouco descendente. O padrão pede também, né, falando um pouquinho mais de proporção, que os cotovelos eles alcancem o peito, né, que o peito seja forte e que os cotovelos estejam no meio do peito. Perfeito, já deu. Dr. Mauro, quer complementar? Tem uma coisa interessante para a gente notar essa quadratura. A Sofia está parando ela bem direitinho. A gente nota que a altura do chão até no peito é exatamente a mesma altura do cotovelo até a cernelha. Então, isso dá 1:1 e é um cachorro que, se você medir ele até o isque, até a pontinha do bumbum, dá um quadradinho perfeito. Se você observar, dá um quadradinho perfeito. Uma coisa que a gente estava falando sobre a cabeça e falando sobre a mordedura em prognatismo, porque sim. esse prognatismo determina um apanhe de mordida que é muito maior que outras mordeduras. E ele foi selecionado para isso. Era um cachorro que trabalhava com o gado também na Alemanha. Eu só falhei um pouquinho, mas a raça, a origem, Munique, Alemanha, né? Região do sul da Alemanha. E muito interessante que é uma raça que tem 3 vertentes muito claras. Ela surgiu na Alemanha, sim, mas também na Bélgica, Holanda e Espanha, e mais dentro já da ilha, dentro da Inglaterra, um biotipo bastante semelhante a esse cachorro. As origens são muito parecidas, porém na Inglaterra eles deram mais destaque para uma forma mais pesada, e na Europa uma forma mais elegante e forte. Tá? O terceiro tipo vai ser criado depois nos Estados Unidos, onde se aprimorou mais a elegância da raça do que qualquer outro trabalho que foi feito. Nós comentávamos isso, né, Milena, que dos tipos, né, enfim, aí vão de linha de sangue e cruzamento, né? Ele, por exemplo, tem um tipo... Ele é uma mistura de sangue americano com sangue europeu, tá? E já a fêmea que a gente trouxe é uma cadela 100% americana. Obviamente, olhando para eles, a gente nota uma diferença em ossatura. Ela é um pouco mais leve, ele já é um cão mais forte, e isso vem da linha de sangue europeia. Maravilha. Sofia, obrigado. Pode sentar lá para você descansar um pouquinho. E falando em tamanho, Milena, fica nisso mesmo, gente, para vocês terem ideia mais fácil de calcular, talvez, doutor Mauro. Machos acima de 30 quilos, com mais ou menos 60 de cernelha. E fêmeas, mais ou menos 25 quilos, com 56 de cernelha. Mostra onde é a cernelha aí, Milena, por favor. Essa parte aqui que é dali, onde gente. Faz a medida sempre dali. Cernelha. Maravilha. Para baixo. Quanto às, doutor Mauro, eu ia entrar em cores. Se quer complementar alguma coisa? Não, é isso. E uma coisa interessante é que, apesar de ter uma diferença que a gente ouviu, né, uma diferença muito pequena de tamanho, eles mostram essa diferença com masculinidade
e feminilidade. É uma raça que tem um dimorfismo muito importante, onde um macho tem que parecer um macho e uma fêmea tem que parecer uma fêmea, independente de cor. Então, vamos falar das cores. A gente tem, primeiro, esses 2 exemplares que estão aqui, são os exemplares da cor castanha, e eles têm essas marcações brancas. A gente vai falar sobre o branco, mas são marcações brancas. E o cachorro é todo castanho. Tem uma máscara escura, é desejável que essa máscara exista. Ela tem um determinado padrão que não pode muito passar da linha dos olhos, mas é desejável. Os olhos, que isso é uma característica importantíssima dessa raça, eles não podem ter olhos caídos, os olhos têm que ser cheios, eles estão cheios dentro da cara. Olha que imagem perfeita aí da raça. Tem os olhos perfeitos. Tá? Os olhos são arredondados, não redondos, são arredondados. E tem uma trufa, que é o coxinho do nariz, bem ampla, acompanhando o tipo do focinho. Tá? Essa mandíbula bem larga, gente, ela tem uma torcedura para trás, que é característica desses cachorros. Eles têm a mandíbula é virada para trás, porque isso dá uma firmeza na mordida quase absurda. Eles têm uma força, não dá para calcular qual é a força, mesmo nas brincadeiras entre eles, com a gente, é muito engraçado. E uma coisa interessante em relação à cor, existe a outra cor, que são os cães tigrados. Parece que você tem uma imagem aí. Tem uma imagem. Isso, vamos lá. Produção, isso. Tá aí a Sofia com tigrado, né? Isso. É da sua criação também, né? Do seu canil, né? Milena, é do seu canil. Você está com a Sofia, pergunta, Martinelli, é do seu canil, é óbvio. O mais interessante, esse cão tigrado, se puder voltar a foto um pouquinho, uma coisa interessante. Dá para voltar ao cão tigrado aí? Vai voltar. A coisa interessante, a gente vê nesse cão tigrado, que a distribuição de branco nele é maior do que esse cão que está aqui no estúdio. Mas o que é importante é que o padrão fala que o boxer tem que ter até 1/3 do corpo branco. Mais do que isso, não é desejável. Tá e se tiver muito mais do que 1/3, ele pode ser desqualificado. Pode falar, Milena. Isso. Falando, né, sobre as cores, hoje em dia, né, o público um pouco mais leigo, assim, né, vamos dizer assim, que não usa tantas palavras técnicas, a gente destina eles como marcados e os tapados, que o Dr. Mauro vai complementar, que são os cães de cara preta, sem essa marcação branca nos rostos. Então, eles podem ser assim, que a gente não tem nenhum exemplar aqui para mostrar, mas eles podem ser inteiro castanho ou inteiro tigrado. Não é uma coisa para se penalizar. Eu, às vezes, escuto de juízes que não são ainda muito experientes. Não, mas eu não gosto dele porque ele não tem branco. Não, o cachorro não precisa ter branco. Isso é uma questão de modismo, de embelezamento do cachorro, mas não atrapalha nada na criação. Ao contrário, é até bom de vez em quando ter um cachorro menos marcado. Por quê? Nos cruzamentos dessa raça podem surgir filhotes inteiramente brancos. Tá certo? Isso mesmo. E que eles são desqualificados para reprodução e não recebem registro. Há um tempo, graças a Deus, bastante antigo, esses cães eram sacrificados. Hoje em dia, graças à inteligência humana, eles são retirados da ninhada no mesmo tempo que os outros, são castrados e colocados nas casas, porque eles simplesmente não podem reproduzir, são boxers como outro qualquer. Pode complementar, Milena. Isso. Então, hoje em dia, eu até brinco com a minha mãe que a gente tem muita procura pelo boxer branco e as pessoas falam, não, eu quero um branco, entendeu? É o diferencial deles, a gente quase não vê realmente... a gente está acostumado a ver esses cães mais dourados ou tigrados, mas o público pet adora os brancos. Certo. Só um detalhezinho bacana, que já existem nos Estados Unidos e na Alemanha, gente tentando selecionar os boxers somente brancos. Tá? E que se pretende, da mesma forma que aconteceu no pastor alemão, separar como uma nova raça. Uma raça que vai se diferenciar, porque eles antigamente se dizia que todos os boxers brancos eram surdos. Aí se descobriu que não, eles não são surdos. A surdez pode estar na raça, mas não está relacionado diretamente com a cor branca. Compreendido. Estou vendo a tranquilidade da bebê lá no colo da Sofia, que ela ficou
quietinha. É uma bebê, né? Ela tem quanto tempo? Ela tem 2 anos agora. 2 anos. Olha que tranquilidade que está ali. Milena, me diz uma coisa. Já estão perguntando ali quais os cuidados, né, com a pelagem. Aí vamos deixar a parte de aquele mito de alergias e verrugas, que tem essa pergunta lá para o final, quando o Dr. Mauro falar, que nós vamos responder, gente. Mas, assim, os cuidados e os banhos são quinzenais, semanais? O que você pode alertar para o público de casa? Então, Martinelli, eu costumo dizer que o boxer é um cão rústico, tá? Lá na minha casa, a gente adaptou banhos mensalmente, tá? Às vezes, passa até de 1 mês sem banho e é um cão que não tem cheiro, tá? Eles gostam muito de água, né? Então, às vezes está chovendo, eles têm lá a parte coberta do canil, mas eles querem ficar na chuva. E eu não tive problema com dermatite com os boxers. Então, eu aconselho banhos a cada 1 mês, se precisar, porque se passar disso também, é um cão que não tem odor forte. Ok. O espaço, né? Aí aquela pergunta, quem pode, dizendo num geral, psicologicamente, mentalmente, financeiramente, né? É um cão que dá muito gasto, o espaço ideal para esse animal ter uma vida feliz, né? A questão de exercícios, você pode fazer um resumão para a gente? Então, o boxer ele se adapta tanto em espaços grandes quanto em espaços pequenos. Obviamente, se você cria um boxer dentro do apartamento, você tem que ter uma rotina de passeios, porque é um cão que tem muita energia. Tá? Então, é importante, quando alguém me pergunta sobre ter um filhote de boxer no apartamento, eu pergunto primeiro, como é a sua rotina? Você tem possibilidade de fazer pelo menos 3 passeios com esse cão para gastar toda essa energia? Ou, hoje em dia, tem os daycare, né, que ajuda muito esses cães. Então, o boxer ele se adapta num apartamento ou numa chácara. Né? Nós vivemos numa chácara, hoje de 2.500 metros quadrados, e os cães têm a rotina deles de soltura, fazem natação. É um cão que gosta muito de exercício. Então, serve para uma pessoa que quer fazer caminhada e levar o cachorro junto, ele aguenta. Perfeito, maravilha. Nós vamos entrar só num merchan. Gente, por falar em merchan, nós vamos agora, tem aí os nossos patrocinadores, a clínica Pet Blue Care. Falei certo, Mauro? Um abraço para a Eli. A Eli não está hoje aqui com a gente. Um abraço, Eli. E para o Wagner também, do Cão Lobo de Sarluz. Se você tem um canil, está com ninhadas, é um criador sério também, quer fazer um merchan aqui com a gente, é só entrar em contato. 30 segundinhos para uma água, que a gente já volta com Boxer.
E estamos de volta com o programa Cães em Cena, e hoje com a raça Boxer. Comigo aqui nos estúdios a criadora Milena e a handler Júnior, Sofia. Sofia, você começou com 5 anos de idade, é isso? Sim, eu comecei em 2015 com a paixão de apresentar cachorros. Eu já apresentava alguns, que eram os Berneses, mas foi ali que começou a paixão mesmo. Mas desde que eu nasci, ali já existia a paixão. É mesmo? Eu ia perguntar isso, você já me respondeu, né? Que quando começou a sua paixão pelos cães, né? E se você se lembre qual momento, tá? Que eu também quero saber, porque eu não sei, eu li sobre você na internet e que os handlers me falaram. Que você decidiu que queria seguir a carreira de handler. Quando você olhou assim e falou, eu vou querer ser handler? Desde 2016 mesmo, quando eu comecei a apresentar, né? Porque eu ainda não apresentava, em 2015 eu só treinava, mas em 2016 aí eu já fui pra frente, eu falei, agora eu quero ser handler. Tá, e assim, você foi influenciada por alguém? Você viu alguém que te influenciou, ou da família? Quem me influenciou mesmo foi a Milena, né, que está aqui do meu lado, porque... Ela é sua tia, a Milena é sua minha tia. E ela já tinha cachorro, né, desde que eu nasci, então ela foi quem me influenciou. Tá, e além do boxer, você tem alguma outra raça preferida ou a sua paixão mesmo é o boxer? Então, eu tenho mais 2 paixões, que são o American Staffordshire Terrier, que eu tenho uma, e o Doberman, que é uma raça muito linda também. Doberman, eu vi foto hoje de você com o Doberman. No espaço que tem lá, me diz uma coisa, você treina os cães, né? E quanto por semana, né? Quanto tempo por semana, eu anotei todas as perguntas aqui, para não falhar com você, que você se dedica para treinar esses cães, porque você tem escola, tem a sua vida, tem que brincar. Sim. Você está com que idade? Eu estou com 10 anos. Com 10 anos, então. Aí, quanto tempo por semana qual tempo, para a gente ter uma ideia, você se dedica para treinar esses cães? Então, Martinelli, eu faço assim, de segunda a sexta-feira, eu treino 5 vezes ao dia, 15 a 20 minutos. Natação, faço parada, solto a coleira quando eu faço a parada, banho no stay, e essas coisas assim, corrida, eu faço para treinar. Tá, e você já apresentou outras raças? Já apresentou o Doberman, já? Então, eu já apresentei Bernese, Bulldog francês, Dachshund, American Staffordshire Terrier e o Boxer. Tá, e eu fiquei sabendo, como eu te falei, né, entre os handlers, né, o Daniel Leme te mandou um abraço, Vânia está online, já mandou um abraço ali, Vânia Bren, obrigado por estar sempre aí. Ela está dizendo ali, a Vânia, que os boxers a raça é muito divertida, é verdade? Isso é completa verdade, gente, porque o boxer, como a gente pode ver, né, já está aqui, e é uma raça carinhosa, divertida, alegre e se expande muito, né, mas não é tão conhecida. Maravilha. Então, como eu estava falando, eu fiquei sabendo aí, os handlers, né, a sua popularidade. E entre eles, né, os handlers que você vê aí, tem algum que você olha hoje e fala, daqui uns anos eu quero ser igual? Você é fãzona de algum? Então, eu admiro todos os handlers, todos. Nas exposições eu fico tentando aprender igual, mas um que eu fale assim, eu admiro é o Gabriel Valdez, por conta da conexão dele com os cães. Gabriel Valdez. Sim. Olha lá, Gabriel, uma fã aí de primeira, né? E pro pessoal, né, tem muito handler mirim, tem essas categorias, né, mirim, júnior. Se daria alguma dica para quem está querendo começar? Porque eu vou te dizer uma coisa, Sofia, eu passei uma vergonha numa exposição esse ano, que eu fui andando, o cão ficou e a guia foi. Porque quando me deram o cão, eu achei que o cão já fosse ponta de guia, também ninguém me avisou, né? Passei vergonha. No stay que você fez aqui com maestria, você sabe que eu tenho uma dificuldade ali nos posteriores, né? Mas isso aí é uma outra história. Eu vou pegar umas aulas com você. Mas
Para o pessoal que está começando, você tem uma dica aí para deixar? Eu tenho a dica de não parar de treinar o cachorro. Porque a pessoa fala assim, é só pôr o cachorro no stay. Não é. Você tem que conseguir alinhar o cachorro, você tem que conseguir fazer o cachorro andar do seu lado, você tem que fazer ele prestar atenção em você, você tem que ter a concentração com o seu cachorro. Você não pode só falar, é fácil, e colocar. Não, você tem que ter uma concentração com o seu cachorro, uma conexão. E tem que ser perseverante, não tem que desistir, não é isso? Porque é difícil, né? Sim. Uma pergunta, você acha que o nervosismo de quem está apresentando, para justificar a minha falha esse ano numa exposição, o nervosismo de quem está apresentando e nunca viu aquele cachorro, influencia na hora da apresentação? Você acha que passa para o animal? Muito. E o cachorro sente que você está nervoso, então por isso ele não faz direito. Obrigado, Sofia. Agora, justificado aí, gente, o vídeo que rolou, que eu fui, a guia foi, o cachorro empacou, eu nunca tinha visto, mas aquilo tudo foi uma brincadeira, eu precisei pegar, era uma chihuahua na hora, a chihuahua deu uma empacada, eu fui, minto, era um Brazilian Terrier, um terrier brasileiro. Eu tive que, a criadora estava com os dois, com o chihuahua, e ficou muito engraçado, porque eu achei que fosse uma ponta de guia e a cachorra nunca tinha me visto na vida. Você me salvou hoje, Sofia. Obrigado por estar aqui, você é linda e parabéns, viu? Nós vamos falar mais ainda, mais um pouquinho. E o pessoal da tua escola vai assistir, que nós vamos subir para o YouTube esse vídeo. Qual o nome da sua escola? Você estuda onde lá? Então, o nome da minha escola, eu não moro aqui, né? Eu moro lá em Araçatuba da Serra. E o nome da minha escola é Maria Silvia Florenzano. E eu já chamei muitas pessoas da minha sala para assistir, né? Que nem, eu acho que minha professora está assistindo no momento, porque eu mandei para ela. E uma amiga e um amigo também, que eu mandei também. Maravilha, todo mundo assistindo. Obrigado, Sofia. Vamos voltar agora, a gente estava falando do espaço. O doutor Mauro quer complementar o que agora, que nós vamos... Antes de falar das doenças, vamos deixar mais para o finalzinho as doenças. Doenças a gente fala depois. É muito interessante uma coisa que a Milena estava falando, que é um cachorro rústico. Eu recomendo que os donos de boxer, que não têm essa noção, saibam que é muito fácil manter um boxer limpo. Uma luva na mão, escovou uma vez por semana e nunca vai ter trabalho. Às vezes nem banho não tem que tomar, porque de fato eles não cheiram. E uma coisa importante é que é uma raça que é muito pouco sujeita a doenças. Eu escuto muita bobagem de muito colega que desinformado, que não conhece a raça. É uma raça que tem doença como todo cachorro tem. De vira-lata, um cão de super raça pura, os boxers têm algumas doenças. São cachorros de pelo curto, estão sujeitos a fungo, estão sujeitos a otite, estão sujeitos a conjuntivite, mas não é uma coisa anormal se comparado com os cachorros de uma forma geral. Eles têm algumas doenças específicas da raça, mas é um assunto para mais adiante. E o que é mais interessante é que eles convivem muito bem com a família e com outros cachorros. Exatamente sem isso. Sem problema. Vamos passar ali para a Milena. O convívio com os outros animais, tá? E em matilha, quem vai receber um bebê novo na sua casa, no seu apartamento, qual o temperamento? O temperamento a gente já sabe, eu digo, qual essa socialização, né? De treino, a Sofia já disse que precisa, como qualquer outra raça, mas eles são difíceis para se socializar. Eu vi que não, porque eles não me conheciam, chegaram abraçando, né? Então, é uma raça muito inteligente, são fáceis para aprender, né? Eu falo que o dono de boxer, ele tem que ter pulso firme na educação do boxer, né? Porque se você deixar ele sentir que ele manda, ele vai querer mandar na casa. Então, sempre, quando você receber o filhote, ele tem que entender que é você quem manda e ele tem que respeitar, tá? Porque senão, de fato, você imagina controlar um cachorro de quase 30 quilos. É difícil, né? Com outros animais, eles são super tranquilos, desde que façam uma socialização, desde filhote, né? 2 machos, se um tiver castrado, eles vivem bem juntos, e se os 2 não forem castrados, tem que ter uma certa supervisão aí, por conta que tem sempre o alfa, né?
Tá ok. Com crianças... Maravilhosos, maravilhosos. Se com dão bem crianças. com criança. Claro, a criança, a gente sempre fala aqui, né? A criança é monitorada, né? Porque não adianta largar, né? Com criança, Mas tudo ok. ok. Pega o nosso Diga lá, exemplo doutor Mauro. aqui. Ela tinha 5 anos, começou a lidar com os cães, está com 10 e os cachorros fazem o que ela quer. O que é? É um cachorro que tem fácil socialização, como a Milena disse. Se eu tiver pulso firme, der disciplina, é uma raça que vai 15 anos sem acontecer nenhum problema. Tranquilo. Maravilha. Milena, tem um outro mito. É mito ou é verdade? Eles babam muito? Isso é relativo, tá? Eu tenho boxer que não baba e tenho boxer que baba. Eu digo que a minoria baba, tá? Não são todos que têm esse costume de babar. Isso vai depender muito, justamente, quando a gente entra em termos de estrutura, dos beiços dele. Quando os beiços são mais caídos e as bochechas maiores, o cão tem a maior tendência de babar. Dr. Mauro? Uma coisa bacana que a gente estava falando aqui, que eles são cães que têm muita energia. Sem dúvida tem. E são excelentes companhias para corridas, para isso tudo. O problema é que, como todo cachorro de fosso curto, eu não vou exigir de um cão desse que faça uma corrida meio-dia no sol de Copacabana. Claro que não. Mas é um cachorro que se adapta muito bem a exercícios e esportes físicos. Eles têm muita resistência e o nome da raça diz o que eles vieram fazer. Eles são cachorros muito fortes e atléticos. Só depende do dono também ser, né? Ok. Me responde uma pergunta, eu não sei se a Milena pode... Eu acredito os dois. Qual a maior atenção, né, nos cruzamentos entre os boxers? Há uma regra aí que tem que ser determinada, cumprida? Como todo criador tem que se preocupar com doenças genéticas. As que são geneticamente transmissíveis, a gente tem teste, no caso da raça boxer tem algumas doenças que a gente pode fazer teste, mas aquelas doenças que não são testáveis, depende do bom senso de um criador. Se ele sabe que aquela linha de sangue carrega um problema A, B ou C, ele não usa esse cão com uma linha muito parecida. E, ao contrário, se eu pego uma linha livre, eu vou utilizar essa linha para basear meus cachorros. Diga lá, Milena. Isso mesmo que o Dr. Mauro acabou de falar para a gente, né? Sempre ter esse cuidado no cruzamento, não só na raça boxer, como em qualquer outra raça. No meu caso, a gente está fazendo uma seleção bem legal de saúde dos nossos exemplares. Então, os nossos cães, eles estão sendo testados para displasia coxofemoral, que é muito interessante. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Isso. Tá. E também as outras doenças que podem ser testadas, e não que os pais sendo isentos, o filhote vai ser 100% saudável. A gente está falando de uma vida, né? Tudo pode acontecer. Mas, tendo esse controle, a gente vai ter cães saudáveis. Maravilha. Lembrando a todos que nós estamos ao vivo. Hoje eu nem passei o Zap, porque nós divulgamos tanto. O nosso programa vai, daqui 2 dias, já vai estar no nosso canal no YouTube, que é Programa Cães em Cena no YouTube. E eu vou pedir mais um comercial que eu preciso tomar uma água, nós todos, e a gente já vai voltar para falar das doenças, né, hereditárias do boxer. 30 segundinhos.
Estamos de volta ao vivo pela TV Cinec com Cães em Cena, e hoje falando da raça Boxer, recebendo a criadora Milena e a handler Sofia. Doutor Mauro, vamos falar das doenças. Olha lá, o doutor Mauro pode jogar para lá, vamos lá, falar. É isso, Boxer, gente. E eles nunca se viram. Martinelli, vamos falar um pouquinho sobre doenças. Não é um assunto para a gente ficar estendendo muito, mas a raça Boxer tem algumas doenças, umas famosas, outras não tanto. Mas vamos começar da cabeça. Eles têm alguma encefalopatia que são congênitas, ou seja, numa ninhada posso ter cachorros com e cachorros sem. Cabe ao criador separar esses cachorros. Graças a Deus, a maior parte dos problemas já está sendo testado geneticamente, ou seja, através de sangue e saliva. Então, isso facilita muito a vida da gente. Os problemas cardíacos, né? Vamos falar da cardiomiopatia dilatada do Boxer, que é uma doença desta raça. Eles têm arritmias e morrem de morte súbita. É uma coisa horrorosa. Como é que eu faço para selecionar? A Milena já comentou comigo antes aqui do programa, e realmente é o que tem para fazer. Vamos examinando os reprodutores e matrizes a vida toda, para ver se eles têm alguma correlação, alguma tendência a ter algum problema. Os problemas de tireoide, às vezes, estão envolvidos com essa raça, e alguns deles têm problemas oculares. Por exemplo, o ectrópio, que é a pálpebra caída, mostrando muito a conjuntiva. Isso faz com que o cachorro sofra um pouquinho do ponto de vista ocular. Mais alguns problemas relativos à raça Boxer. A gente pode falar da mielopatia degenerativa, que é uma doença bastante grave, atinge o sistema nervoso central, de medula, a coluna inteira, e o cachorro fica paralisado. É uma doença muito grave e, graças a Deus, é uma outra doença que existe teste genético. Então, criador com C maiúsculo faz o teste e evita usar cachorro doente. O cachorro que é portador, ele vai ter que ser usado com livre, e aí a gente facilita a vida de todo mundo. Uma coisa muito importante, que a gente fala da raça Boxer, existe o famoso mito de associar a raça Boxer e câncer. Infelizmente, existem muitos tipos de câncer que atingem essa raça, mas não muito diferente de outras raças assemelhadas. Então, assim, o que eu recomendo para os donos é sempre, para as pessoas que estão interessadas na raça, sempre procurar criadores sérios, que quando são sérios não vão mentir. A raça tem algum problema relativo a câncer? Tem, mas como qualquer cachorro. E uma coisa fundamental é a gente, podendo ter esses cachorros trabalhados, bem testados, bem cuidados, raramente a gente vai ter problema. Entre os cânceres mais comuns de Boxer, a gente tem os cânceres de pele, que são terríveis. Né? As mielopatias todas associam com alguns tipos de câncer. E mais adiante a gente vai ver os cânceres relacionados a fígado e outras doenças. Mas a raça tem essa predisposição, sim, mas se for bem cuidado e bem monitorado por um bom serviço de veterinária. Eu tenho pacientes Boxers de 16 anos, de 15 anos, que nunca tiveram nada, já tiveram alguma coisinha, mas é normal de todo cachorro. E estão com 15 anos achando que a vida está começando agora. Uma coisa interessante, que os problemas respiratórios, que a maior parte dos braquicefálicos, ou seja, os cachorros de focinho curto tem, num Boxer bem criado, eu pouco vejo. É muito engraçado isso, porque tem uma doencinha que a gente vai falar, que é uma doença adquirida pelo ser humano, né? Que é a obesidade. O Boxer tem muita tendência a ser obeso, porque como eles são isso que vocês estão vendo, de carinhoso, e gostam de se exercitar, mas ao mesmo tempo adoram ficar no sofá, acaba que eles ficam obesos. E o problema de um Boxer obeso é o problema de qualquer ser vivo obeso. É uma doença inflamatória que vai gerar um monte de outras doenças. Eu ia te perguntar isso, doutor Mauro. Em clínica veterinária, o que você tem visto pela frente? Menos da metade disso. Isso vindo, que a gente fala aqui, de bons criadores, de plantéis super selecionados, né? Então, na verdade, vem muita gente procurar, meu Boxer pode fazer limpeza de tártaro, ele tem problema de problema cardíaco. A gente faz o exame prévio, o cachorro não tem nada.
pode fazer o que quiser. Não tem estenose de mitral, não tem valvulopatia nenhuma, não tem cardiomiopatia dilatada, entra na cirurgia, sai da cirurgia e está tudo bem. Então, assim, tudo é questão de monitoria, tudo é questão da gente observar e selecionar aqueles exemplares que são saudáveis e procurar criar com eles. E você procurar adquirir um cão de um criador desse naipe, né? dessa estirpe. Milena, quer complementar do que foi dito? Dr. Mauro já deu uma super aula aqui sobre as doenças, né, que acometem o boxer e também outras raças. Mas é o que ele falou, um cão vindo de um criador sério, são poucas as vezes que você vai ter que levar no veterinário, né? Notei agora pelo VT ali, Andréia, a tatuagem do boxer. Agora que eu me atentei, e não foi olhando para você, foi olhando algum especial ou não, um boxer? Essa imagem eu retirei ela de um padrão da raça, né, um padrão ilustrado. E logo quando eu iniciei, que eu estava estudando ainda, eu olhei e falei, eu adorei, eu quero criar cães com essa característica, com esse tipo de cabeça. Maravilha. Você já falou dos testes. Eu vou voltar com o Dr. Mauro, que eu tenho uma outra perguntinha ali, só um pouquinho, Dr. Mauro. Mas, para a guarda, antes da gente finalizar aqui, Dr. Mauro, ele faz a guarda como ele é com estranhos, né? Em referência ao dono, né? É um cão... Ele nunca viu ninguém que está aqui e ele está super tranquilo, equilibrado, né? É isso que a gente tem que ter em mente, um cão equilibrado, mas dentro de casa, sem a gente por perto, nenhum estranho toca no portão. É mesmo, então ele exerce a função de um cão de guarda. Com mesmo. maravilha. Maravilha, são ótimos cães de guarda, ótimos cães para a família. O boxer, o padrão até fala que ele não é um cão hipócrita, porque ele é muito fiel à sua família e ele defende com unhas e dentes, literalmente. Que maravilha. Tem um texto no Clube Alemão de Boxer que fala uma coisa assim: jamais pode-se admitir um cão nessa raça que seja hipócrita. Isso é lindo de ouvir, porque assim, é uma coisa que descreve essa raça. Se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, não se aproxima. Porque eles têm um temperamento muito firme, muito seguro, mas se oferecer ameaça ou alguma forma de agressão para as pessoas com que ele convive, ele se torna um guardião implacável. E é implacável mesmo. Eu conheço cães, já pelo longo da história da gente, que fizeram serviços que assim a gente fala, como? Mas era um cachorro de exposição, super bem treinado, super tranquilo. Sim, mas o dono dele foi ameaçado. A partir daí ele muda a chave e vira um cão de guarda implacável. Isso é fundamental. E eu já tive chance de ver eles trabalhando, tanto como guardas. E uma coisa que a maior parte das pessoas esquece, que esses cães são boiadeiros também. Eles trabalham muito bem com o gado. Eles são cachorros de uma energia absurda para trabalhar com o gado. Mas uma coisinha que a gente fez uma vírgula da saúde, a gente não falou de displasia coxofemoral, porque é uma coisa engraçada. Você pega, às vezes, boxers que tem articulação coxofemoral não muito decente e ele não manca. Porque a gente pensa na parte óssea da articulação coxofemoral, mas esquece que displasia é um desarranjo da articulação como um todo. E essa raça tem uma característica fantástica, que é a quantidade e a qualidade da musculatura. Eles são tão fortes que às vezes a gente chega a duvidar que é verdade, parece coisa infiltrada. É incrível, são cachorros muito, muito fortes em tudo que a gente possa dizer. Então, o controle da displasia é claro que é necessário, é claro que tem que fazer chapa e procurar reproduzir com os cachorros melhor qualificados, mas a raça, sem dúvida, é uma raça que demonstra uma resistência muito boa para esses problemas articulares. Diga lá, Milena. Isso mesmo. Eles são muito resistentes, né? Até mesmo quando ele está doente, é difícil do dono identificar logo de cara, porque eles mascaram isso. É um cão que aguenta o que vier para ele, ele aguenta, entendeu?
Então, às vezes, acaba sendo difícil até você, de primeiro momento, entender o que é que está acontecendo com ele. Uma coisa interessante que a gente está falando de uma raça europeia, né? Por que não existe o boxer de pelo longo? Porque é muito frio na Europa como um todo. Eles não ligam para frio, para chuva, para neve, para nada. Não ligam. Eles têm tanta força e tanta proteção muscular e física que eles não ligam para nada disso. Em relação ao calor, a mesma coisa. Eles suportam muito bem o calor. Sabe que é uma curiosidade, eu até comentei com a Milena que eu convivi, entre aspas, meu vizinho, os meus tios, com um boxer durante 18 anos. Eu acho que esse boxer foi seu paciente, Mauro, eu não me lembro. Do meu primo, que deve estar assistindo, o Tuca, um abraço, está lá no sul de Minas. Ele teve um boxer, e eu não tive, talvez, essa atração pela raça. É engraçado, né, quando a gente acaba vendo pela segunda vez a festa que eles fizeram quando chegaram, né, e agora tendo essa aula com vocês, que eu estou aqui, eu estou aprendendo também. Quanta coisa que a gente não sabe, né? Eu não tinha feito aqui na minha cabeça essa distinção ainda. E eu tive um boxer praticamente no mesmo terreno durante 18 anos, coisas que foram ditas aqui que eu não sabia. E uma perguntinha, doutor Mauro, aquela coisa que é mito ou é verdade, as benditas verrugas na pele do boxer. Como todo cachorro mais velho vai ter verruga. O cão tem um vírus que frequenta a pele dele, que quando ele fica mais velho, a resistência orgânica do cachorro diminui e ele pode ter tendência a ter papilomavírus ou vírus outros sinciciais e que fazem esses papilomas. Mas, como todas as raças, é muito engraçado, eu gosto muito de fazer propaganda, mas eu fiz uma cirurgia numa boxer de 16 anos, criação de um grande amigo, que ela teve um lipoma, que é um tumor comum em qualquer cachorro, aos 16 anos. E por que nós operamos? Porque ele era muito grande, estava incomodando, a cachorra se incomodava com aquilo. E nós operamos e ela está absolutamente ótima. E assim, ou seja, a resistência deles é muito grande e a resposta aos tratamentos é incrível. Mesmo a Milena disse que eles são meio tristes de mostrar sintomas, mas quando você, ao mesmo tempo, quando você dá o feedback, dá o tratamento, eles respondem muito rapidamente. É muito legal isso na raça. Milena, quanto à longevidade, um boxer vive até muito bem cuidado. A estimativa é de 12 anos, mas um cão bem eu cuidado... estou falando um de 18 anos, Isso. que vivia no quintal, com a função de pet, companhia para os meus tios, né, que já eram velhinhos. E falando agora da guarda, na minha opinião, me corrijam, ele é meio silencioso, ele só late mesmo quando algo estranho está ocorrendo. É isso? Isso, quando ele percebe uma situação diferente do que ele está acostumado ou que talvez possa colocar alguém, os donos dele, a família, em risco, ele mostra que ele está ali e que ele protege quem ele ama. Algo mais que a gente possa acrescentar que nós não falamos, Dr. Mauro e Milena como criadora, os microfones estão abertos, os últimos minutos do programa. Algo mais que nós deixamos de falar para alertar o pessoal de casa, o alerta que a gente sempre faz. Procure sempre um bom criador, um criador idôneo, pesquise, tá? Tudo aquilo que eu falo em todos os programas, que hoje eu estou aqui comportado, porque nós temos uma convidada aqui, a Sofia, então hoje eu estou comportado, jurei que iria estar, então, algo que deixamos de falar... Da raça, né, que seja importante, Milena, e depois eu já passo para o Mauro. Então, Martinelli, esses dias entramos em uma discussão no grupo da Raça Boxer, porque vimos pessoas, os chamados criadores, né, pseudo-criadores, né, pseudo-criadores, vendedores de cães, né? Vendendo boxer exótico. Gente, não existe boxer exótico. Merle, preto... Tá? As pessoas perguntam, existe o boxer preto? Não, não existe boxer preto. O que existe é a variação do tigrado. O tigrado reverso, ele tende a ser mais escuro, mas não existe boxer preto. Tá? Isso
né, gostaria de ter mencionado, porque realmente a gente entrou numa discussão no grupo sobre isso, porque a gente tem visto cada coisa que chateia. Eu imagino, doutor Mauro. Tem algo... a gente nem... A gente nem muito volta a bater nessa tecla, mas é importante a Milena falar isso, porque existe de tudo na vida, né? Mas o que é importante é que o preço é muito baixo, o cachorro está vindo muito fácil, ele é de uma cor que não existe. Bom, sai fora porque você está entrando numa fria, não tem nem o que discutir. Olha o padrão da raça, o padrão está aí para a gente poder olhar, não foge dele. O padrão da raça ele serve para a gente entender que aquele cão com aquelas características, ele com certeza é mais saudável porque ele foi separado e desenvolvido para aquela forma e para aquela função. Maravilha. Milena, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Tá? Foi um prazer te receber. Daqui a pouco a gente espelha as redes sociais, onde a gente te encontra. Sim, no Instagram, de Vardan Boxers. Ok. E também o da Sofia, que é Handler Sofia Greco. Ok, tá aí também. O da Sofia tá aí? Tá lá, da Sofia, o Instagram da Sofia. Vamos lá seguir a Sofia, gente. Mas prazer em recebê-la. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite, viajado até aqui. Eu sei que não é fácil. Estou muito contente, né, doutor Mauro? Estamos aqui. Sofia, você é uma belezura. O que mais dizer de você? Obrigada. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter me cedido essa entrevista. E lá na frente, ó, o Martinelli nem vai estar por aí, mas você vai estar adulta nas pistas e vai lá no YouTube, vai clicar e falar, olha, eu lá. Que você é um show à parte, tá? Obrigada. Quer mandar um recadinho para alguém? Não, tá, é isso mesmo, né? Fala, seu bobo, aqui não é programa da Xuxa. Tá tudo bem, seu cretino. Mas obrigado. Doutor Mauro Anselmo Alves, obrigado, doutor Mauro. Obrigado a você, Martinelli. A gente sempre gosta da imagem da Sofia, porque isso é renovação, né? A gente está indo e eles estão vindo, e realmente ela tem bastante talento. Espero que aproveite esse talento e vá muito adiante. Então, gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Vocês que estiveram aí, segue a gente lá no YouTube. E terça, a gente volta com uma outra raça, se Deus quiser, até terça-feira. E muito obrigado.